Olá pessoal, estamos começando mais um NW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1. Estamos em Santarém, no Pará, a pérola do Tapajós. Exato. Cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa. Sejam bem-vindos. Hoje temos um programa mais uma vez especial, só eu, Adilson, com um formato diferente que vai te surpreender. Vai ser muito legal, então quero pedir para você ficar até o final para acompanhar aqui a gente, se entreter, se divertir, se edificar, aprender alguma coisa que a gente possa compartilhar com você. Beleza. E lembrando que você que está nos acompanhando, né, pela TV Amazônia, canal 7.1, aproveite, compartilhe aí nos seus grupos de mensagens instantâneas que já começou o programa, né? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de compartilhar o link dessa entrevista também se inscrever no nosso canal, né, da TV Amazônia no YouTube e também nos seguir nas nossas redes sociais, porque aí você vai poder ficar por dentro de tudo que nós estamos lançando aqui na TV Amazônia com várias programações incríveis, começando bem o seu dia com o Pastor Eduardo. Os sábados nós temos agora o Mais Que Vencedores, né, e fora o restante de toda a programação da TV Amazônia, que é incrível. É isso. Então, vamos começar esse primeiro bloco, nós vamos chamar de Radar ANW. Então, vamos pegar um tema dessa semana, que ainda está bem aquecido, e o tema vai ser, claro, a Copa do Mundo, que terminou essa semana no domingo, que nós estamos gravando, quando o programa for ao ar, vai ter feito uma semana, né? Exatamente. Após a final da Copa do Mundo, mas ainda as notícias ainda estão bombando, as polêmicas, os ensinamentos. Então nós vamos pegar esse tema da Copa do Mundo e tirar algumas lições sobre liderança, sobre gestão e sobre a vida em geral. Então vai ser assim, eu vou fazer uma pergunta para o Adilson, ele vai fazer outra pergunta para mim com esses três temáticas: liderança, gestão e aspectos gerais da vida. E nós vamos dar nossas opiniões, a forma que a gente teve essa leitura um pouco mais aprofundada, além do esporte, né? Além do esporte, né? Além das torcidas polêmicas. E a gente vai analisar um pouco mais profundamente esse grande evento, um dos maiores eventos do mundo, não sei, deve ser o maior evento do mundo, né? Um dos maiores eventos. E que impacta praticamente todas as nações do planeta, tem muita coisa envolvida. Então vamos lá. Eu vou começar então, já estou falando mesmo, né? Vou começar fazendo uma pergunta para o Adilson, e a pergunta é: qual foi a maior lição que essa Copa do Mundo deixou para você? Rapaz, a maior lição eu acho que nem sempre, a maior lição é que nem sempre o talento ele vai ser o fator determinante do sucesso, porque nós vimos algumas seleções que não eram consideradas favoritas, exatamente porque as pessoas, os críticos do cinema, né, mas os comentaristas, né, falavam sobre a questão da sua qualidade técnica, da sua tradição no esporte, mas que surpreenderam, né? Não tem como não citar a seleção Cabo Verde, né? Não tem como não citar ao mesmo tempo também a organização da seleção do Japão, cara, que seleção extremamente forte, apesar de ter caído para a gente lá no 16avos, né? Outro ponto que também me chamou muito a atenção da lição, uma das grandes lições, é que a questão aqui no nosso contexto cristão, mas também no contexto de liderança, é aquilo que a gente chama do pacto geracional, né, de como algumas seleções elas têm trabalhado essa renovação. E o que foi que nós conseguimos ver, por exemplo, na própria seleção da Espanha, campeã do mundo, né, que é uma seleção
que se renovou, mas que é uma seleção que, cara, é muito louco você poder olhar a arquibancada com uma geração de 2010, assistir a geração de 2026, né, jogando talvez com uma qualidade até superior daquela seleção de 2010. Então, assim, muito, eu acho que essas duas lições sobre a importância dessa renovação das seleções, ou a renovação no aspecto de liderança ou de desafios que você tem dentro de uma empresa, dentro de uma gestão, e também desse esforço. Aqui é lógico, eu sou suspeito porque assim, eu vi muito, nós vimos, por exemplo, tudo bem que a seleção da Argentina, muitos comentaram assim, que não é uma seleção que jogar em favor do Messi, né? Mas era uma geração que mostrou que não era só o Messi, mas assim, a vontade de vencer. Isso também me chamou muita atenção. Então, são lições que às vezes nem sempre quem vai ganhar é quem está mais preparado, mas é aquele, principalmente no futebol, a gente fala assim, quem quer vencer, quem quer ganhar. Apesar de a gente não ter ganhado, né? Mas foi isso. Ok, beleza. Não, você tem que perguntar para mim agora. Já? eu não quis te dar liberdade para você responder completa essa. Então, bora lá. Na sua opinião, o que pesa mais numa competição longa? Talento ou consistência? Então, eu acho que numa competição longa, a consistência, mas a consistência na questão de você manter uma concentração. Uhum. Aí você trazendo para outros aspectos da vida, da liderança, de projetos. Quando você sabe que tem uma caminhada longa, é muito fácil você perder o foco, perder o senso, eu chamo de senso de propósito. Uhum. Né? Você tirar os olhos lá do teu ponto final e o do porquê você faz. Aí na competição longa, quando você se distrai, tem essa grande possibilidade de muitas coisas de distrair e tirar o teu foco, quando as pessoas ficam pelo meio do caminho. Entendi. Eu acho que nem é o caso da Copa do Mundo, porque não é uma competição longa. É uma competição curta. Né? Então, se a gente levar para outro tipo de esporte, acho que a diferença de uma corrida de 100 metros, que é explosão ali, você se concentrou no início e vai chegar em 9 segundos, né, os grandes atletas, né? E uma maratona que dura 42 2 horas, sei lá, para os caras top, né? Para a gente dura 3 dias. Não, mas porque na competição longa e num trajeto longo, você tem muitas lutas para enfrentar, outras lutas, né? Tem outros fatores que vão entrar no meio do caminho que pode fazer você desistir, que pode tirar você perder o ânimo, que os ventos contrários, a opinião dos outros, as dificuldades que vão entrar. Por exemplo, no caso, vou sair aqui do futebol, mas até na Copa do Mundo mesmo, né, tem lesões, sim, tem o cansaço, né? A gente vê até o caso da Argentina, né, que se falava que eles tiveram muitas partidas difíceis e a seleção era mais envelhecida, eles tinham dificuldade de recuperar fisicamente, sim, porque iam até as prorrogações e os jogos muito fortes, muito duros, né? Então, tem toda essa recuperação para você estar bem para outro jogo. Então, quanto mais longo é o processo, mais difícil se torna. E o que vai ajudar a pessoa a chegar ao final, eu acho que é a concentração e o foco. Beleza. Ótimo. Agora deixa eu perguntar para mim de novo. Pois é. Algumas seleções começaram como favoritas e decepcionaram. Outras cresceram durante a competição. Isso acontece também nas empresas, nas igrejas e na vida pessoal. Por que tanta gente começa forte e termina fraco? Na verdade, é fraca. Né? Cara, é muito louco, porque se a gente for considerar algumas questões da própria, fazendo a alusão à Copa do Mundo, isso é uma análise muito pessoal minha, né? Por exemplo, situação da França. Né? Todo mundo está falando do jogo das terceiro lugar. Mas foi um jogo de sexta. Não, o jogo da terceiro lugar foi um jogo de pelada. Eles foram lá. Foi meio amistoso. Foi meio amistoso. Teve 10 gols. Gol. Né? Time da. Eu vi até um cara falar. Time rodoviária. Da rodoviária versus o time solteiro casado.
Cara, foi assim, eles foram despretensiosos, mas você vê, por exemplo, analisando a França tinha um time incrível, mas eu acho eu acho que na nossa trajetória da vida tem algumas questões que vão ser determinantes. Entre elas, a humildade, entre elas, como o senhor mesmo falou, a constância, né? Acho que o senhor englobou tudo, mas essa ideia do senso de propósito, eu acho que ela porque a gente tem ouvido muito falar sobre o que importa não é como a gente começa, mas como a gente vai terminar. Tanto até na trajetória cristã mesmo, a gente tem ouvido o que importa é como a gente termina, né? E então, assim, no processo, às vezes no processo vai ter meses que um negócio vai ter meio quebrado, vai estar meio difícil, ou uma empresa, mas tem que manter-se, como o senhor falou, com um olhar no alvo, né? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, é incrível, às vezes eu falo sempre isso, mas o meu próprio exemplo, recentemente eu fui fazer avaliação, e essa foi a primeira avaliação em que eu fiquei estagnado ali. E eu assim, meio que o Glauber ele usou uma frase quando eu fui pesar, bora ver se mesmo sem fazer vai ter resultado bom. Aí eu falei, caraca, esse Glauber sempre vem com as melhores frases. Porque às vezes a gente não faz e quer o mesmo resultado como se a gente tivesse feito. E aí quando não vem, mas a gente sabe que a gente não fez. E, por exemplo, esses últimos 40 dias antes da minha avaliação, foram dias mais complicados. Não tanto desregrei um pouco na alimentação, não treinei quanto deveria treinar, sabe? E aí, a gente diz assim, nos minutos finais, nas semanas que antecedem a avaliação, tenta dar um gás para tentar recuperar. Eu comecei a ver, eu falei, cara, mas eu tô esperando resultado? Eu não vou ter resultado. E aí, quando eu fui me pesar, bateu o mesmo peso da avaliação anterior. Mesmo, cravado. Tipo, não ganhamos nem perdemos, empatemos, né? Mas veio aquela sensação assim, a frase do Glauber foi essa, você queria ver o resultado mesmo sem fazer? Não vai ver. Então, assim, e aqui, essa é uma lição que eu acho que também a Copa deixou, né? Um jogo, vamos pegar novamente o exemplo da Argentina. Cara, não teve, com exceção da final, evidentemente, mas não teve um jogo da Argentina que você não via eles com vontade de vencer. Eu acho que o único jogo que pareceu que eles não queriam vencer era o último. Mas, lógico que qualidade da Espanha também, mérito da Espanha. A Espanha jogou pra caramba. Mas, e merece ser campeão do mundo. Mas, assim, eu, particularmente, que acompanhei os jogos da Argentina, fiquei, caraca, não entrou na seleção. Então, aconteceu alguma coisa. Sabe aquela coisa meio que tu fica, o que é isso? Mas entra novamente. O importante não é só a jornada, é como você vai chegar no fim. E no final, né? Então, nós temos na Bíblia, né, nós temos o grande exemplo do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, né? Completei a carreira, né? Então, assim, nós temos que ficar com olhos fitos no troféu até o fim. Yes. Pronto. Gancho para a liderança. Existe um perigo enorme quando o histórico de vitórias faz a pessoa acreditar que não precisa mais aprender. O sucesso passado pode produzir orgulho, e o orgulho impede o crescimento. Biblicamente, o orgulho precede a ruína. Exatamente. Né? E Deus resiste aos soberbos. Isso e dá graça aos humildes. Isso é muito louco, né? O pastor Lucas Uber, ele dizia da graxa, né? Porque ele pegava o contexto daqui de quando eles iam descer os barcos, eles usavam os troncos, né? E aí eles passavam, né, a graxa para ajudar na descida. Ele diz que Deus ele dá graxa aos humildes, né? Facilita, né, a passagem. E eu acho que na Copa, nesses ganhos da liderança, o principal é que a gente vai até discutir, eu acho que isso mais à frente, mas eu ouvi uma frase, não sei de quem foi. Se você para de aprender, você morre, você está morto. Né? Se você acha que... Quando você para de aprender, você começa a morrer. Você começa a morrer. Exatamente. Então, assim, nós às vezes... Tudo isso, né? O sucesso do passado pode produzir orgulho. Às vezes é muito fácil, né, cara? Você achar que
que já tá bom demais. Então, tem aqui umas na pauta aqui, por exemplo, o sucesso pode acomodar? Com certeza. Eu acho que com certeza, né? Com certeza. É óbvio. É óbvio. Né? Como permanecer ensinável depois. Eu acho que sobre a Copa do Mundo, né, o sucesso pode acomodar. Eu não sei se é acomodação, mas acho que tem a ver. Tem a ver, porque acomodar é você não querer, não ter mais esforço para se desenvolver e não ter a garra e a organização para querer se superar e permanecer no topo, né? Aí é o caso do Brasil, Itália e Alemanha. Tem outros fatores, mas eu acho que o brasileiro é muito isso. O brasileiro no futebol ele é muito orgulhoso, né? Nós somos os únicos, nós já... E a gente fica assim, só a gente tem 5, mas os caras estão chegando. Respeita a camisa e tal. E ninguém e a gente já viu que hoje a camisa não entra mais em campo. Não entra mais em campo. E nas últimas Copas, desde que o Brasil ganhou a última, 2002, tem sido vergonhoso, porque a outra, 2002, 2006, foi vergonhoso para a França, né? Aí depois foi 2010. Acho que Holanda, né? Não, a Holanda foi 2000. Holanda, 2010 foi Holanda. 14, mas Alemanha. aí depois foi a vergonha do 7-1. Aí depois Bélgica, Croácia e agora Noruega. Então as últimas 3 seleções de médio escalão. Exatamente. Que o Brasil não ganha mais. Aí fica esse negócio de 5 Copas, acomodou, não se organiza. Os jogadores acham que vão ganhar a qualquer momento. Mas só para fazer um detalhe aí importante, tanto Bélgica quanto Croácia são 2 gerações incríveis que marcaram, né, exatamente o crescimento das... Tanto é que se falava muito que era também a despedida da geração belga nessa Copa de 2026. Lukaku, né? Poxa, eu esqueci o nome. Mas se você pegar assim pelo histórico, né? Não, pelo histórico, sim. Nunca foram campeões. Nunca foram campeões, mas são seleções que exatamente passaram por essa renovação. A gente vai fechar o tema da Copa agora? Vamos. Só então, antes de fechar o tema da Copa, eu preciso fazer uma menção honrosa, que é o meu pai, grande estudioso do futebol. Ele vai para casa da TV, no mínimo. Não, um dia, quem sabe? Não, mas brincadeiras à parte, eu comentei com o senhor, porque ele cantou essa bola da Espanha lá no início do ano. Eu fui perguntar para ele, eu falei, pai, quem vai ser campeão da Copa esse ano? Numa conversa despretensiosa que a gente estava tendo, e sobre o Brasil mesmo, sobre o Brasil indo para a Copa, ele virou, meu filho, seleção campeã do mundo esse ano vai ser a Espanha. Aí eu falei, mas para como? Eu falei, não, é a seleção que vem crescendo, é a seleção de uma geração que está se preparando, eu já vi os caras jogando, os caras são muito técnicos, desse jeito, velho. E eu, no dia que eu vi a Espanha vencer a França, eu lembrei dessa conversa com meu pai, eu falei, meu Deus do céu, bora pai, bora fazer um canal de esporte aí, bora ganhar. Laranja TV. Fazer programa aqui na TV Amazônia. Beleza. A gente vai para outro bloco ou... Bora, outro bloco. Bloco 2. Não, mas diga, a gente vai fazer intervalo? A gente faz na próxima. Tá pronto, beleza. Bloco 2. Face to face. Eita. Frente a frente. Tá bom, eu vou escolher... Vamos inverter, que eu comecei contigo? Isso. Aí a gente vai fazer o quê? 3 perguntas, um para o outro. Aqui tem mais do que 3, a gente vai escolher sem a gente avisar um para o outro. E o Adilson vai começar perguntando para mim. Tá. Então. Bora lá. Em qual momento da sua caminhada você mais duvidou de si mesmo? Cara, teve muitos, cara. Teve muitos, porque eu tinha um grande problema com a minha autoimagem e autoestima. Então, tem uns que parece besta assim, mas não é, porque foram determinantes para o que veio depois, né? Mas eu lembro quando eu fui fazer, na época tinha vestibular, né, para entrar na universidade. Aí minha família tinha se mudado de cidade, de estado. O meu ensino médio, o final do meu ensino fundamental e ensino médio foram na escola pública, e foi uma época que tinha muitas greves no Brasil, principalmente no estado que eu morava, Santa Catarina. Então, naquela época eles não recuperavam as disciplinas, era muito bagunçado, eram meses do ano letivo assim de greve, e as férias prolongadíssimas, né? Então o meu ensino médio foi meio fraco no meu ponto de vista. Teve matérias que eu nunca vi na minha vida, que era para ter estudado no ensino médio. Aí, quando eu me mudei para
pro Acre, lá só tinha a Federal. Não tinha faculdades particulares na época. Então, eu e minha irmã fomos concorrer na Federal. E, enfim, a gente não fez cursinho, fez nada. Aí eu escolhi um curso que era o segundo mais concorrido, só perdia para direito. Aí quando eu fui no dia de fazer a prova, eu fui muito cabisbaixo. Eu fui muito cabisbaixo, porque eu falei, cara, não tem como eu passar. E assim, por que pareça, a minha irmã passou muito bem e eu passei muito bem colocado também. Legal. Mas eu me senti muito, me duvidei muito da minha capacidade. Acho que o meu ensino fundamental me deu uma base boa para eu fazer a prova. Legal. E houve outro momento também, que esse foi muito mais determinante até. Foi quando eu entrei no CPOR. O CPOR é o curso para oficiais do Exército, que só tem universitários também. E o que foi que me trouxe para o norte do Brasil depois de tudo. Uma história longa, não vou contar aqui. Mas quando no primeiro dia eu lembro, essa foi uma experiência com Deus. No primeiro dia, aí eu soube como era lá dentro e que no final do curso só uns 10% prosseguiam. E era um ano de jornada que eu já estava lá dentro, não tinha como pedir para sair. Eu podia pedir para sair, mas eu ia para uma situação pior. Então eu tinha que continuar e falar assim, ó, só 10% dos 360 alunos aqui conseguem prosseguir no objetivo, no final do ano. Aí eu olhava o pessoal tudo, já estava no Rio de Janeiro, estudante da UFRJ, da UERJ, da PUC, da Gama Filho. Sim. Falei, cara, eu não tenho condições, cara, porque eu venho de uma preparação muito fraca diante desses caras aqui. Eu já estava fora do Rio há muito tempo, estava vindo do Acre, comparado com o Rio de Janeiro, em termos de estudo, é bem diferente, de concorrência, é bem diferente. Aí nesse dia, no primeiro dia do quartel de internato, nessa noite, eu estava bem desanimado, assim, achando que eu não tinha condições mais uma vez. Aí fui ler a Bíblia. Aí li o texto de Mateus capítulo 6, que ele não anda ansioso por aquilo que eu andei de comer. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, lá no 33. Aí isso foi uma palavra rema para mim. Ótimo. Aí eu tomei posse dessa palavra. E por fim deu bom. Deu bom. Deu bom, deu mais do que eu imaginava. Tem dado bom. Mas eu me senti muito duvidoso de mim mesmo, só para trazer um senso aqui de finalizar isso aqui. Então, a palavra que eu dou para você claro, se prepare, mas sim, coloque sua confiança no Senhor e juntamente com isso se prepare, dê o seu melhor. Claro que teve esforço, não foi milagre, eu tive que me esforçar, tive que estudar, tive que desempenhar bem, mas mudou o chip da minha mente. Essa palavra mudou o chip. Okay. Então eu falei, não, então eu dou conta, eu vou concorrer de igual para igual e vou contar com o sobrenatural. No inglês a gente tem uma expressão que é o shift. Causou um shift, faz uma alteração aí. Radical. Send to me. Verdade. Vou pegar logo essa primeira aqui, eu acho que é boa essa. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou nos últimos 5 anos? Certamente. De 21 para 2026. De 2020 para 2026, a decisão que tem sido mais difícil é a de decidir cuidar da saúde, né? E de buscar uma qualidade de vida, buscar a melhor versão, né? Buscar a minha melhor versão, né? Uma frase que o Glauber tem me falado muito, né? Que não é só sobre emagrecimento, é sobre buscar a melhor versão de si sempre, né? Não é só sobre correr, ou sobre pedalar, ou sobre nadar, ou sobre fazer musculação, não, é buscar a melhor versão, e isso tem mudado a minha vida. Eu costumo falar, eu tenho falado isso para algumas pessoas, pode parecer muito radical, mas essa semana eu estava conversando novamente com outra pessoa que chegou e falou isso para mim. Setembro do ano passado, antes do dia 15 de setembro do ano passado, eu sempre dou aula em cursinho, né? E lá no cursinho que eu dou aula, cara, tem 1, 2, 3, acho que 3 lances de escada. Teve um dia que eu parei no segundo lance, que eu fiquei respirando no segundo lance. E esse dia, assim, foi um dia que eu não conseguia, que eu pedi para voltar para casa, que eu não conseguia dar aula. Porque eu ofegante, sem conseguir falar. E a dona do cursinho, que hoje também está no processo, né, de transformação, ela virou e disse que nesse dia ela falou para uma pessoa, cara, o Adilson não está bem, o Adilson está
acho que no limite. Ela falou isso, ela não me falou. Aí ela veio me falar agora. Então, foi bom, porque às vezes eu sempre falo e as pessoas acham que é exagero da minha parte. Mas realmente, assim, eu acho que essa tem sido a decisão mais importante. Não é a mais fácil, é muito difícil, não é fácil, é um processo. Mas essa decisão está me ajudando com algumas outras coisas que eu preciso decidir também. E isso está me ajudando demais. Beleza. A próxima existe algum hábito que o senhor ou que você considera inegociável? Algum hábito? Cara, sem dúvida é o tempo sozinho com Deus, né? A vida de oração, de meditação na palavra e adoração. E tem que ser um hábito mesmo, porque você tem que vencer na disciplina. Porque nem sempre você vai estar com vontade da luta da carne, né? A carne não quer, na verdade, né? Ter esse tempo é o mais importante, mas tirando essa parte que é a mais importante e espiritual, né? Voltando para o foco lá da tua vida em geral, assim, sem ser essa parte espiritual, eu acho que o hábito que você acabou de falar, de cuidar da saúde, é importantíssimo. E também tem que ser um hábito, porque a tua carne também não quer. Tua carne não quer se exercitar, porque gera dores. Não quer escolher os melhores alimentos, porque não são os mais saborosos, porque não são os industrializados, que nós acostumamos, né? Com muito açúcar, muito sódio, muita gordura. Tudo isso é gostoso. E também até a questão do sono, né? A gente hoje com tanta entretenimento, né? Você quer aproveitar tudo com dopaminas e rede social e filme, e futebol, e entretenimento, e você quer dormir de madrugada. Então, a junção disso é muito nociva para a saúde. E você desenvolver esse hábito de cuidar da saúde, se você escolher um dos três, já te ajuda, porque um vai puxar o outro. Sim. Se você escolher se exercitar com disciplina, você não vai querer se entregar para comida que não é saudável, e você vai ter um sono de qualidade, porque você vai se cansar mais, teu corpo vai pedir para dormir. Eu acho que aquilo que você escolher vai te ajudar a conduzir os outros, tipo uma locomotiva que carrega outros vagões, né? Mas são os três, né? São os três. Bom sono de qualidade, alimentação saudável e exercício físico. Ok. Manda. Tá, ainda tem duas, né? Em qual área da sua vida você ainda sente que precisa evoluir? Cara. Isso aí é que é pra desnudar. Sinceramente, O cara. eu vou ser o mais sincero que eu posso ser sem escandalizar. Mas eu preciso ter melhor esse hábito da disciplina do tempo sozinho com Deus, da Bíblia, da adoração, desse TSD. Eu vinha no carro agora mesmo, falando com o Espírito Santo, né, sobre algumas decisões, né, aquela mensagem do pastor Eibe de 12 terças-feiras atrás está me batendo. Tome decisões e mantenha as decisões, né. O pastor Eibe tinha essa mensagem que é o segredo da consagração contínua. Aí ele mudou. É a mesma mensagem, só que ele mudou o nome, que é o segredo das tomadas de decisões, né, que permanecem. Mas é o mesmo, é a mesma mensagem. E é uma mensagem que bate sempre, e eu preciso, cara, eu vinha falando do Espírito Santo, eu até comentei isso, né, eu fiz 43 anos no dia 9 de julho agora, e um dos meus maiores desejos nesse novo ano é estar lá em Oséias capítulo 6, né, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Eu tenho que falar, Deus, eu quero te conhecer mais esse ano. Mas aí, ao mesmo tempo, eu sinto que o único caminho para fazer isso é eu vencendo melhor essa área, sendo mais constante, sendo mais disciplinado, sendo mais intencional nisso. E é exatamente, eliminando todas as distrações, eliminando, né, aquilo que nós temos, as nossas fontes de dopaminas, né, nossas fontes de prazeres dessa terra, né? Porque isso tem tirado também. E aí eu acho que essa é a área que aqui tem uma senha essa.
põe essa, essa é a que eu preciso evoluir. Eu acho que isso vai ser o principal. E eu acho que isso vai ser melhor do que... Porque, por exemplo, é isso que eu tenho falado com Deus. Eu falei, Deus, eu tenho cuidado tanto do corpo, tenho cuidado tanto dessa... De repente, porque eu falhei tantos anos, mas eu quero, nessa outra hora, ser o... Né, é a tricotomia mesmo. Né? Sim. É o equilíbrio. Eu acho que é todos nós. Porque isso não tem limite, né? É. Isso não tem como falar, não, eu tô bem, tô muito bem, não, que benção, sou o melhor. Mas é prosseguir, Mas prosseguir, né? Eles conheçam a Deus e já chega no final, não, é prosseguir em conhecer. É verdade. Né? E é incrível, porque, gente, assim, a gente vai falar o que a gente tem de contexto. O nosso contexto é a Bíblia. É dizer, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Né? É insondável, é uma fonte inesgotável. E está disponível. Esse é o ponto. Você que me ouve, que de repente você fica falando, vocês falam de conhecer a Deus, mas tudo começa você tendo um encontro com Deus. Esse encontro com Deus começa você abrindo seu coração, chamando Ele para ser seu Senhor e Salvador. E a partir disso começa a jornada de conhecimento. Amém. Cara, eu vou pegar leve contigo. Qual o livro mais influenciou sua maneira de liderar? Não esperava. Tem essa pergunta aí? Tem. Cara. Assim, porque a gente não quer ser assim, totalmente espiritual aqui. É Bíblia, é Bíblia, mas não, tem que ter ressalva, depois vem o jeito. Ah lá, o pastor não falou da Bíblia. A Bíblia, sem dúvida. Mas sem ser a Bíblia, tem um livro que é muito marcante do John Maxwell, que é As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Que acho que é o livro básico de toda a carreira do John Maxwell como treinador de líderes. E depois ele tem diversos livros, né, sobre liderança. Mas esse acho que é a base do qual ele depois foi expandindo temas específicos, mas tudo está dentro desse livro. E eu li esse livro, acho que mais de uma vez, é muito bom. Recomendo para quem quer. Eu recebi até eu fiz um vídeo sobre essa questão que a gente falou no primeiro bloco sobre a Copa do Mundo, né? Sobre você não achar que sabe tudo, porque você fica para trás, né? Dando exemplo do Brasil, Itália, Alemanha. Aí tem um pastor, amigo nosso, que tá da nossa igreja lá no Acre, e ele falou, pastor, me manda aí umas referências do que você lê, do que você está consumindo, tal, sobre esses tópicos. E esse é um livro que eu recomendo muito, é um livro... E abrindo um parêntese, né? A gente pode achar que às vezes isso é besteira. Não, me fala o que tu tá lendo, me fala o que tu tá... Mas isso é tão... Por exemplo, nós gravamos aqui uma entrevista com o pastor Abe, né? Cara, eu fiz aquela listinha do quem ele ouve. Pô, isso mudou, cara. Né? Isso mudou minha vida, assim, em termos de conhecimento. Porque ele citou algumas pessoas que ele ouvia. E eu falei, não, se o pastor Abe ouve, eu quero. E é legal isso, porque uma das formas de nós aprendermos é isso, é você se colocar embaixo também de uma visão né? Não é que você vai ser o pastor lá vai ser o Lucianinho, né? Mas vai ser um cara que olha para o Luciano e diz, pô, Luciano, eu quero chegar onde o Luciano está hoje. Então, é muito legal isso. A gente faz isso, né? Nós fazemos isso. Todo mundo tem que fazer isso. Porque as pessoas às vezes acham que, não, quer seguir o cara, Não, mas aquilo que você admira, aquilo que ele está dando certo, você pode copiar, você pode buscar fontes. Teve uma coisa legal aí, até às vezes não é nem assim, nessa questão posicional, né? Esses dias eu fui lá na igreja, a gente tem o backstage lá que dá apoio lá na plataforma. E era eu não lembro o nome daquele menino, mas é um dos mais jovens que a gente tem lá. Aí branquinho, né? Aí ele me perguntou, ele falou assim, pastor, o senhor citou um livro na sua pregação, nem era o dia que eu estava pregando, foi uma pregação que ele ouviu antes. Você citou você fez uma citação do livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Caraca, olha aí. Aí eu falei, é um livro que eu já li mais de uma vez. Falei, você já leu? Ele falou, já. Aí ele começou a conversar comigo sobre livros. Olha aí que legal. Aí eu falei, outro livro muito bom para você ler, já que você gosta desse assunto, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Aí eu falei, você já leu? Não. Falei, então é bom você ler. Aí ele já entrou num outro assunto. Ele falou assim, o senhor já leu o poder do Subconsciente? Já me falaram desse livro aí também. Aí eu falei, não li, mas eu ouvi ele inteiro em audiobook. E eu achei muito bom.
Aí eu falei, você já leu? Ele falou, li, eu tenho ele. Eu falei, rapaz, o cara não. Falei, rapaz, você tá no caminho certo. Porque é difícil um jovem. Ele deve ter uns 18 anos, aquele menino, né? Talvez até menos. Talvez até menos, né? Ele é bem novinho, né? Eu esqueço o nome Ele dele. tem cara de novinho. Aí eu falei, cara, se você continuar, você vai se diferenciar dos meninos da tua idade. Porque hoje eu acho que jovens leem pouco. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Que a maioria lê muito pouco. E se você tá nesse nível de leitura, pô, cara, eu fiquei surpreendido com ele. A exceção minha filha, que ela lê pra caramba. Ela tem 13 anos. Verdade. Beleza. E o Bernardo, meu sobrinho. Bernardo violento também. Violento, ele é violento, velho. Não, mas eu tenho uma listinha de uma galera que lê pra caramba, né? Eu gosto muito, aqui fazendo honra, né, o trabalho que eles têm feito, o Lucas Coimbra e a Jane, né? Eles têm um homeschool e eles têm uma lista de livros. E os filhos deles, assim... A Isabelle, filha do Moisés também, da Luz. E sabe o que é legal? Que o Lucas, ele tem uma combinação. Ele me falou, olha, um você escolhe, outro eu escolho. E assim eles vão variando, mas porque eles têm uma lista de livros que é para faixa etária, e às vezes tem um livro que a criança ou que o adolescente lá se interessou. Não, o acordo é esse. Você lê aqui. E assim, é engraçado isso, porque a gente fala também, esse contexto de leitura e de preparação, já que a gente falou de livro, é importante porque o Lucas falou assim, Adilson, pega os clássicos, mostra os clássicos para Débora. Livro de mais de 100 anos, mais de 200 anos, põe ela para ler esses livros. Eu achei isso muito interessante, que eu não tinha essa ideia. E agora a Débora e a gente tem, um você escolhe, outro a gente escolhe. Mais uma vez você aprendendo com referência. E eu pergunto a última para você desse bloco. Isso. Se hoje você pudesse conversar com você mesmo aos 20 anos, muito tempo atrás, brincadeira. Há 23 anos atrás. Qual conselho você daria para o Adilson de 23 anos? Priorize o que é importante no seu desenvolvimento, seguindo a escala que é para seguir. Eu falei isso quando eu respondi a pergunta semana passada. Há 20 anos atrás, exatamente, 23 anos atrás, eu estou entrando na universidade. E assim, por negligência minha, eu investi as prioridades. Né? Mesmo tendo bons exemplos. Mesmo tendo exemplo, por exemplo, da nossa... Como assim? Inverteu o quê? Como? Simples. Eu era muito bom na igreja, eu servia muito legal na igreja, mas na minha universidade eu falhava, reprovava, entendeu? Eu demorei muito a sair da universidade. Entendeu? Quase fui jubilado, praticamente fui jubilado. Então, assim, eu desonrei meio que o nome de Deus nesse sentido, né? Porque chegou a ponto de colegas meus falarem, pô, Adilson aqui na igreja lá ele detona, mas aqui, cadê ele? Coisas desse tipo, né? Que eu fui saber depois. Então, assim, eu não segui o padrão que eu deveria seguir. E o padrão que a nossa igreja ensina. Que é um padrão muito simples, né? É Deus, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Deus, família, trabalho, e aí vem um ministério, né? E assim, um ministério no sentido de você ser voluntário e tudo mais. Se você tem um chamado, evidentemente, isso aqui, o ministério vai entrar em terceiro, porque seria o seu trabalho, né? Mas na nossa igreja, ela é muito firme nesses ensinamentos. Deus, família, trabalho, né? E aí vem o mistério, aí você se dedica e tudo mais, e servindo com todo o seu coração. Só que eu fazia isso, servia com todo o meu coração, servia com toda a minha força, mas eu investia, né? E às vezes, nem sei em que posição que eu estava colocando no mistério, né? Às vezes, de repente, podia ser até algo que eu estava colocando em cima de Deus, entendeu? Mas aí, se eu pudesse falar com a Deus de 20 anos atrás, seria isso, acaba. Segue a correta, é Deus, família, tua faculdade, né? Trabalhe, feche esse ciclo e continue servindo da forma que você serve, mas isso é o primordial. Ok. Então nós vamos agora para o nosso break, honrar nossos patrocinadores e depois nós voltamos com o último bloco que vai ser bem bacana também. Não sai daí, fique conosco até o final e daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta com o nosso programa NW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 e também pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui num programa especial, eu e o pastor Luciano, né? Nós estamos aqui respondendo perguntas, nós fizemos aqui uma análise, né, no primeiro bloco sobre de algumas lições que nós aprendemos com a Copa do Mundo, e agora nós vamos ter aqui um framework, né? Alguns pontos que nós vamos analisar e nesse novo bloco aqui. É isso. É a minha vez agora? Ih, cara, eu tô pegando esse negócio do é isso, eu já falei, é isso. Eu falei, ih, bicho. Então, as 5 características de quem chega ao fim com sucesso. Primeiro, propósito, você vai comentar, beleza? Okay. Propósito. Quem sabe porque começou, suporta muito mais pressão. Exatamente. Aquela ideia que nós já até falamos no primeiro bloco. Saber por que você está fazendo. Saber onde você quer chegar. Isso aí eu acho que a ideia de propósito ela é incrível. Eu sei que a gente não pode copiar muito, né? Mas na verdade comentar tanto, mas eu assisti a Odisseia esse final de semana. É o novo filme do Christopher Nolan. A gente um dia vai comentar sobre ele aqui, né? A gente tem que começar a comentar sobre filmes. Aí bora voltar aqui. Não era para sair tanto. Propósito, foco. E é interessante porque a Odisseia ela fala muito da jornada do cara voltando para casa, né? Só que é exatamente esse ponto. Em um momento da jornada ele não queria voltar para casa. E isso acabou estendendo o tempo. Eu acho que entra exatamente nesse ponto. Você saber aonde você quer chegar e manter essa posição. Isso é que vai fazer você chegar ao fim. Consistência. O extraordinário normalmente é resultado do ordinário repetido durante muito tempo. O framework, na verdade, é um resumo de tudo que nós falamos antes, né? E aqui eu falei sobre isso também, sobre o foco e sobre a criação de hábitos, né? Uhum. Então, o mais importante na vida é o ordinário. A gente vive de hábitos, a gente vive de repetições. O extraordinário são coisas extras, né, como já diz, né, que acontecem, mas você não pode viver do improviso, do extra, de coisas ocasionais que podem acontecer ou não. Agora, se você baseia a sua vida naquilo que é habitual, que é consistente, que é ordinário, tipo, falamos de alimentação, de oração, falamos de sono, de trabalho, de atividade física, de estudo. E se você organiza dentro do teu tempo e repete isso, você se torna especialista nessas coisas, então se torna extraordinário, né? Tem aquele estudo, né, que diz sobre as 10.000 horas, né? Se você quiser ser perito extraordinário em alguma coisa, você tem que ter pelo menos 10.000 horas de treino, de estudo, de repetição, e você vai se destacar da maioria. Mas tudo isso vem daquilo que é diário. Então, se tem uma coisa que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, em qualquer área da sua vida e de atuação, é a constância. As pessoas que têm o hábito de começarem coisas, não terminarem, de se perderem no meio do caminho, precisam rever, se concentrar e manter a constância. Cara, é interessante, porque o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. Eu queria lembrar essa frase, né? Eu sei que o comentário é do senhor, mas é exatamente... Mas ele não resiste. Bora lá. Eu pensei que ele estava no WhatsApp, sei lá, ele estava buscando a frase. Eu estava buscando a frase, porque é um professor que ele falava todo dia que sucesso ele é resultado de pequenas escolhas. E ele fala exatamente sobre isso. Mas beleza. Humildade. Não. Como é que faz? Não, agora foi eu que falei? Não, é o senhor que fala. Eu leio e você comenta, né? Isso, Humildade. O líder que para de aprender começa a perder relevância. Cara, eu sempre... Eu sou muito... Eu nunca gostei de um jogador de futebol que ele falava assim, eu me basto. Né? Eu até usei um pouco do sotaque dele. Eu me basto. Né? Eu acho que a humildade, ele exatamente, ela é o primordial. Se você não entender que você ainda não aprendeu
aliás, que você sempre vai ter que aprender, você está falhando. Um amigo meu falou muitos anos atrás sobre essa questão de músico. Ele sempre dizia assim: nunca pense que você sabe tocar tão bem, porque sempre vai ter alguém na sala que vai saber tocar melhor que você. Sempre vai ter alguém. E aí isso é importante, porque às vezes nós temos eu acho que é da natureza humana lutar contra isso, sobre achar que já é autossuficiente demais e tal. E é um ponto que realmente precisa ser cuidado. Pessoas. Poxa, ninguém vence sozinho. Ele já quer falar isso, né? Ninguém vence sozinho. Toda grande conquista é construída por uma equipe. O exemplo bom é da Copa do Mundo. Né? Porque essa Copa do Mundo foi conhecida como, no início, né? Como a Copa dos protagonistas. The Last Dance, né? E dos protagonistas. Todos os melhores jogadores, ou os craques atacantes, brilharam muito no início, até o meio da Copa, até o final, na verdade. Então a gente viu o Messi e o Mbappé disputando ali a artilharia, e quem era o maior artilheiro da história das Copas. O próprio Vinícius Júnior foi muito bem, né? Era o esperado, e ele foi muito bem no Brasil até onde pôde ir. Mas quem? Mas não bateu o pênalti. O Haaland, né? O Haaland arrebentou também na Copa, dentro da Noruega. Mas quem venceu foi a equipe, porque na Espanha, mesmo tendo um craque em formação, mas já é um craque, é o Lamine, a Espanha não dependeu dele, ele não brilhou tanto, mas ele fazia parte do conjunto. Exatamente. Então, acabou que quem ganhou a Copa foi o coletivo, foi a equipe, foi a tática, foi o treino, foi o poder realmente da equipe. E isso também se reflete na igreja, no ministério, nas empresas, na família, nos relacionamentos. Você não chega em nenhum lugar sozinho se você não puder contar com as pessoas. Exatamente. Senhor. Ajustes. Quem insiste no erro perde. Quem aprende rapidamente cresce. Isso aí é aquele ponto que eu comentei também na minha entrevista, num ponto que eu comentei aqui. Às vezes você quer resultado praticando as mesmas coisas que você estava praticando ou deixando de fazer o que deveria fazer. Então, quem insiste no erro vai perder. Se eu estou vendo que não está dando certo e eu continuo fazendo, eu vou levar farelo. Né? Quem aprende rapidamente cresce. E eu acho que é aquela noção de resiliência. Eu acho que ser autocrítico mesmo. É necessário a gente entender que precisa fazer ajustes. Por exemplo, pegando novamente o meu caso. Né? Cheguei agora aqui num processo de 10 meses de emagrecimento. Comecei em setembro, cheguei agora aqui em julho, dia 17 de julho, né? Bem aqui, nos últimos 40 dias, não mudei nada. Alguma coisa precisa ajustar. Alguma coisa aconteceu nesses 40 dias. E não é só físico, né? Não é só metabólico. Foi alguma coisa, né? Aí se manter, aí eu vou fazer outra análise, mas até então eu entendo que foi comportamental. Então é o momento do ajuste agora. Aí eu fui conversar, só para fechar isso, eu fui conversar com o Glauber. Eu falei: Glauber, bora jogar minha avaliação então lá para o final de setembro. Ele: negativo. Se você passar 60 dias sem não te ver aqui, o prejuízo pode ser muito grande. Então eu vou marcar a próxima análise para daqui a 30 dias. Para ajustar. Aí a gente vê. Se ainda tiver alguma coisa errada, a gente tem mais 30 dias. Aí eu falei: caraca, bicho. Isso é ajuste. Ok. Vamos finalizar? Então vai ser um bate-pronto final. Tem aqui algumas frases que a gente precisa completar com uma palavra. Uma palavra. Tá bom. Não há motivos para o senhor insistir nisso. Aí a gente também alterna. Tá. Tá bom? Eu vou começar lendo e você completa a frase. Aí a segunda. Vamos bem bate-bola mesmo. Sem pensar muito para fazer sentido. Vamos lá. Primeiro para você. O maior erro de um líder é... autossuficiência. Ok. Um hábito indispensável é... buscar a Deus. Tu era uma palavra. Não, uma palavra, mas é uma pequena sentença. Tá bom. Tem coisa que não dá para falar. Mas é por isso que eu fiquei buscando autossuficiência. Que é uma palavra composta, né? Tudo bem. Podia ser duas também. Ai. O sucesso... Não, agora eu... O sucesso significa... manter-se constante. Legal. Um conselho para quem está começando...
Acredite. Só pra... Vai lá. A frase que resume sua semana. É uma frase agora. Você pode... uma frase. Agora uma frase, não é um parágrafo nem um texto completo. Eu preciso ser constante em todas as áreas. A constância falando muito na sua vida, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi bem dinâmico, diferente. Tá bom? Compartilhe com mais pessoas. Nós temos os programas anteriores também, com convidados, sempre pessoas incríveis que vêm aqui. Teve 2 que nós gravamos separados, né? Que era perguntas e respostas bem pessoais. Então, assim, o ANW Podcast está muito variado, com vários temas, vários formatos. A gente quer sempre trazer o melhor para você. E que Deus abençoe sua vida. Amém. É isso aí. Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto.